Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Da Água pro Vinho Podcast. Sejam muito, muito bem-vindos. A noite hoje é muito especial. Meu nome é Ediane Bello. Deixa eu me apresentar, né? Antes que eu me esqueça. Eu sou a Ediane Bello, sou host desse podcast. Também sou sommelier, que escolhe os vinhos aqui pra gente tomar essa noite. Estou ao lado do meu excelentíssimo marido, Alan Félix, aqui, que tá fazendo besteira aqui do meu lado. O que é isso, amor? Eu já tomei bronca, hein? Adorei. Boa noite, meus filhos, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Água pro Vinho, né? Eu sempre tenho que ler, vocês acreditam, para eu não falar errado. E sempre vai ser assim, eu faço isso, sei lá, eu tô no 20º tantos podcasts que a gente já fez e eu toda vez tenho que ler. Não, Aí tá você bom. viu que eu tava colocando aqui no ao vivo e gravou. Ele colocou, tava eu falando aqui e aqui, ó, no celular. A gente brinca aqui porque a gente tá hoje numa presença maravilhosa que só elevou a gente. Eu tô dando risada, tô feliz e tô... Bom, aí Johnny que vai apresentar, né? Hoje o nosso programa está iluminado com a presença de uma pessoa maravilhosa. Mas antes de apresentar... tá bom. Deixa eu já te cortar, amor, porque eu não me Corte. apresentei. Meu nome é Alan Félix, né? Sou host aqui da Água pro Vinho, né? Empresária, especialista em inteligência emocional. Host também do podcast Poder Emocional. É isso aí. E é isso, né, amor? É isso aí, é uma presepada só esse Uma podcast presepada. aqui, gente. É uma confusão. E ainda nem nos deram vinho, né? Pra quem não sabe, né? O vinho tá aqui, tá parado, né? Ainda nem me deram vinho ainda. Posso apresentar meu convidado, nosso convidado? Preciso. Ah, obrigada, então. Então, eu quero apresentar hoje uma pessoa incrível que tá aqui. Ele é psicanalista, terapeuta metafísico, ele vai explicar o que é isso pra gente, porque eu sei mais ou menos, mas eu quero aprender direito. Ele é atuante na área de desenvolvimento humano, psicanálise, como eu já disse, e espiritualidade. Muito bem-vindo e boa noite, Nestor Cândido. Eu tô indo embora, gente. Eu tô aqui perguntando Meu boa noite, Gi, boa noite, Alan. Boa noite, meu Que filho. privilégio ser apresentado assim, primeiro com muita luz, essa coisa toda, recebo, agradeço. E eu falo que o Papai do Céu faz uma coisa certinha, né? Muita luz e de todos nós aqui, honrado demais com o convite, né? E mulher linda. Maravilhoso, minha esposa, né? Você tá vendo como o Papai do Céu faz certinho? Ai, Obrigado. obrigada. Eu vou tentar explicar o que é tudo isso aí, né? Por favor. Mas eu vou também, de uma forma bem humana, falar todas essas coisas que eu estudei, me formei. Eu sou o Nestor Cândido de Jesus, como a Di já apresentou, terapeuta metafísico, candomblessista, odologista, constelador sistêmico, amante de radicais de pessoa. Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Até terminar o programa, você termina de falar tudo que você é, né? Tudo isso, gente, são 48 anos de idade, né? Então eu tive que estudar tudo isso porque eu vim de uma base da periferia, onde tudo era muito difícil, né? Então você se ver negro, macumbeiro e homossexual na periferia era uma coisa muito desafiadora e tudo isso me colocou no lugar de estudar, buscar autoconhecimento e buscar Deus da forma que eu conseguia, que eu acredito muito nisso, né? Eu derrubo todas essas patentes e falo que hoje a gente vai falar de tudo isso num âmbito bem, mas bem humano, que é o que me encanta o zoinho. Caramba, Deu pra cara. entender? Não, e esse podcast vai ser incrível, hein? Esse podcast vai ser um dos melhores. Certeza que Sempre vai é. ser um Eu dos já pensei. melhores. Eu não tenho dúvida. Você tá louco. Tem vinho, né, gente? E tem vinho, né? E tem- Pois é, gente, gente. tem Tem uma pessoa vinho. maravilhosa, tem nós. Tem, E tem vinho. tem. Olha só que maravilha. São 3 pessoas E tem maravilhosas. vocês lá em casa. vocês são E a maravilhosos. história do Nestor, você que tá aí em casa, é uma das melhores, provavelmente, que eu já escutei. Então, eu fiz questão que ele viesse e fosse um dos primeiros a estar aqui, porque é transformador, né? Me transformou e eu tenho certeza vai transformar você aí em casa. Minha esposa, né? Vamos abrir esse vinho? Ah, tá bom. Gente, eu tava assim, eu só vim por causa do vinho, tá Então, bom? eu também, gente. Ó, você que tá em casa, hora do meu jabá, né? Não esquece que tem nosso aqui. Eu vou lembrar, né? Tá aqui, ó, o QR Code. Se quiser o vinho, se quiser não, quer o vinho, né? Porque é maravilhoso. Compre nesse QR Code, né? Ele vai lá pro site do Mercado Livre, que é o nosso site, né? Da Água pro Vinho, de venda de vinho, né? É
isso aí. Vinho. Vamos lá. As 22 garrafas eu posso pedir por lá, não preciso ter contato, vocês não vão saber que fui eu nem nada, Nada. né? Pode pedir por lá. Vinho é terapêutico, tá, gente? Yeah. Além de terapêutico, liga a gente bastante com a nossa espiritualidade. Tá lá em Jesus, tá em várias outras culturas e a gente precisa saber apreciar o vinho. É isso. Eu vim aqui para aprender hoje. Cara, o vinho, ele remete a quantos mil anos atrás? Olha, foi encontrado cerca de, se eu não me engano, uns 5, 6 mil anos atrás. Foi o que encontraram de vestígios. Ele é mais antigo. Pode ser mas até uns mais 5, antigo. 6 mil anos. Lá na região... Gente, eu esqueci a região. Ali na Europa. É nessa aí mesmo. Gente, eu falo isso todo dia, quase esqueci o nome agora. Sumiu da cabeça. Mas enfim, mais ou menos é muito tempo. É milenar. É? É uma bebida É. milenar. Mas deixa eu apresentar meu vinho antes, e a gente já abre e continua conversando. Hoje nós temos um vinho italiano aqui de Puglia. É um aglianico primitivo. Maravilhoso. Deixa eu abrir aqui enquanto eu vou falando. É um vinho que harmoniza com carnes, tá? Ele é um vinho intenso, então é interessante harmonizar com uma massa mais encorpada, queijo curado, também uma carne assada com um gosto mais forte, né? Com um sabor mais intenso, vai ficar sensacional. Agora vamos lá. Eu sempre falo que eu vou trazer aberto, porque dá um trabalho abrir aqui na mesa. Gente, mas aí também todo mundo aprende, né? É, eu tô aqui, eu tô Semana aprendendo, passada, gente. Foi semana passada, amor? Você que abriu? Não Não foi você que abriu, fui eu mesmo. Tá na hora já de eu abrir um vinho, né? É Vamos ver verdade. se um dia você me deixa. Gente, mas nem transpirou, né? Tem todo um equipamento. Ali é sommelier, Meu, sommelier. entendeu? Então Como é que é? vamos servir- Sommelier. Sommelier. Não, é um negócio que eu aprendi esses dias atrás, você acredita? Ó, sommelier é homem, sommelier é mulher. Simples É que assim. Sommelier. Como é que serve o convidado? Ó, Eu gostei da viradinha, você né, viu? gente? Pra aqui é pingar. sommelier. Olha, Ah, é pra não pingar. Apesar que esse aqui é o mais corridinho, mas não pinga. você vai ver esse vinho maravilhoso. Não, e o duro que é bom mesmo. O duro. Não, só um. Bom demais esse vinho. Gente, eu não tenho essa nareba à toa, né, gente? Ó. Olha isso. aroma, hein? Vamos. Bem, É. Sempre. esse vinho é da Que região Puglia, Puglia, por isso Puglia, que tá sul da escrito Itália. Puglia ali. sul da Itália. Duas Você uvas que tá em maravilhosas casa de que lá. vai ver. Cola no. Tá aqui em algum lugar. QR Sei lá. Code do Mercado Livre. Se a minha palavra conta alguma coisa pra vocês aí, agora já compro as 18 garrafas, entendeu? Eu tenho um bando ali que gosta de beber comigo final de semana, já vou pedir as minhas garrafinhas, porque esse final de semana tem função. É isso E a aí. gente bebe. É Você isso pode aí. falar daí que eu vou continuar bebendo aqui. Não, é um Mas vinho maravilhoso, gente. Ele é do sul da Itália, então ele tem um certo... As uvas, elas acabam... Porque o sul da Itália, ele é mais quente. As uvas, elas acabam ficando com mais açúcar, né? Elas amadurecem um pouco mais. Então, ele tem um leve dulçor. Ele não é aquele seco que trava a língua toda, né? Quem me ensinou a tomar vinho de verdade, porque eu gostava daqueles, né, bem docinho, foi uma menina amiga que eu amo de paixão, né? E chamada Daniele Mendes. Vem aqui, vou te ensinar a tomar vinho. Bebe, a gente bebe, né? A gente socializa, né, com os amigos e eu acredito que isso aqui é uma bebida para socializar. Pra estar com os amigos, pra estar com a família, aquela coisa toda. Dá uma coisinha tão gostosa aqui dentro, né? É por isso que a gente traz aqui. É por isso que trouxe hoje, entendeu? Exato. A empresa vai mudar pra vinho Nestor. Que ótimo. Bom demais. Não é? E você, meu filho? Por onde você quer Agora vamos começar? ouvir. Pelo que vocês quiserem perguntar. Bom, o que você quer perguntar? Pode Ih, perguntar tem tantas tudo. perguntas, tantas perguntas. Todas que você quiser. A mais importante, da onde começa o Nestor? O Nestor começa da parte mais gostosa da vida dele, quando ele nasce no dia 30 de maio, de uns anos atrás aí, filho de Dona Conceição e de seu Nestor. As minhas joias raras, que hoje estão no reino de Deus, né? Estão no céu, porque já foram, cumpriram tudo que podiam aqui. Morador de periferia, nascido na favela do Buraco do Sapo, Sim. né? Num dia muito chuvoso, aquela coisa toda.
E lá onde eu comecei a ser gente, a aprender o que era amor. E ontem eu assisti um filme e lembrei tanto deles. E olha, um filme assim, bem nada a ver, mas o final do filme me fez ter várias memórias afetivas. Então, foi lá onde tudo começou e é o que eu honro, né? Eu aprendi a honrar meu pai e a minha mãe da forma correta, nada disso que muitas vezes se pregam aí, olhando para tudo que eles puderam me dar. Então eu não sou nada sem falar desses dois, também do meu irmãozinho, né? Que eu tenho um único irmão, vivo, graças a Deus. E foi nessa família, nascida numa periferia, que que o Nestor começou a aprender a ser gente, porque eu não era, não. Caramba, A gente cara. aprende a ser gente. Gente, o que que é aprender a ser gente? Eu quero deixar muito claro aqui que é papo reto, eu vou falar de todas Sim, as essa é a coisas. ideia. É isso O aí. que que é aprender a ser gente? É você lidar com aquilo que você tem e fazer o melhor com isso. Hoje eu não penso em ter milhões, bilhões, aquela coisa toda, mas quero viver muito bem. Então, aprender a ser gente com esse pai, com essa mãe, que tiveram dores, que tiveram amores, mas que me deram muita instrução, foi uma coisa maravilhosa. Honrar é ter gratidão, né? Muita. E olha, e eu me tornei psicanalista por amor aos dois e por amor à humanidade. É tão louco falar isso, né? Caramba, cara. É. Você se transformou psicanalista, você estudou, como é que funciona? Como é que foi? Sim. Posso contar o antes? Não, é que eu sou ansioso, né? Não, nós somos, né? É assim, gente. Quem é o Nestor? Eu sou um homem negro, nascido na periferia de São Paulo. Aos 7 anos de idade, eu me descobri homossexual e tinha que lidar com isso. Aos 7 anos de idade, eu passei por todos os preconceitos em razão do meu cabelo, que hoje é raspadinho, só porque é mais fácil, mas é Black Power. Cor da pele e também condição social. Sim. E eu tinha que fazer alguma coisa com isso. Eu nunca me conformei com um não. Você não pode, você não é ninguém, você não terá. O que você vive hoje é o mínimo. Hoje eu vivo muito bem no meu trabalho. E isso tudo me fez despertar. E teve mais uma coisa, eu também nasci dentro de uma religião de matriz africana, porque a minha família nasceu dentro da Umbanda. E eu tenho 48 anos de idade hoje, então 48 anos dentro da Umbanda, aprendendo as coisas todas. Hoje eu já não pratico muito, mas ensino, instruo, aquela coisa toda. E depois, com o tempo, me iniciei no candomblé. Se vocês perceberem, todas as minorias, todos os preconceitos, todas as coisas que um ser humano pode passar sobre a face da Terra, eu decidi trazer para essa vida. Olha que delícia. Caramba, cara. Olha. Eu falo com Deus que eu não reencarno mais, tá tudo bem. Só faltou duas coisas, vou ter que falar, só faltou ser político e puta. Nossa! Não Se menosprezando. não foi em outras vidas, né? Se não foi, eu acho que sim, né? Que eu acredito, eu também sou reencarnacionista, eu acredito na reencarnação e nessa coisa toda. Eu nunca me dei por vencido. Nunca e jamais vou me dar. E isso me fez me apaixonar pelas pessoas, me fez me apaixonar pelo ser humano, mas principalmente eu precisei em um determinado momento da vida, você pega dos 7 até os 18, 22, eu tive que me fazer, gente. Eu não tinha outra opção que não fosse dar certo. Caramba, cara, você teve que dar certo por causa desse monte de preconceito, um monte de coisa. E você sofria? Qual que era? O que é o sofrimento? Fala pra mim, o que você acha que é o sofrimento? Cara, sofrimento é algo que talvez te empurre a evoluir, né? A pelo menos você sair da situação que você tá, né? Sofrimento... Eu tava vendo isso hoje, né? Sofrimento depende de como você enxerga isso. Igual você falou no começo, né? A gente tem que fazer com o que a gente tem. Ou a gente vai ficar paralisado, né? Sim. Sofrimento para mim é reagir a isso, né? Reagir. É saber reagir a isso. É você sair do sofrimento. Ninguém quer ficar, né? Ninguém quer ficar, e bem explicado isso. Eu falo do conceito da dor, que eu aprendi há anos atrás com Gasparetto, foi um dos mestres que eu estudei. Não tive o privilégio de estudar com ele no espaço, mas muitos cursos online e bastante coisa. Ele tinha uma definição sobre dor que é a mais inteligente. A deficiência de se orientar pela realidade. Dor. Deficiência de se orientar pela realidade. Nós, quando fomos criados aí por esse Pai maravilhoso chamado Deus, independente de qualquer religião, eu acredito que todos os caminhos levam a Ele, Ele te deu uma realidade assim, aqui dentro. Serás a minha imagem e semelhança.
não é isso? Não Sim. tá lá? Tá lá. E a gente, em dor, a gente foge de olhar para isso. Então, todas essas coisas, sofri muita coisa, sofri bullying, sofri violência física, passei por abuso sexual, por todas essas coisas. Nós morávamos em uma região em que o natural para mim era acordar com tiro, perseguição, aquela coisa toda. Claro que com a minha família nunca aconteceu nada, mas a gente viu muita gente ao redor sucumbir, muitos vizinhos morrerem, aquela coisa toda. E não era um ambiente assim, ó, melhor ambiente do mundo, mas foi ali que eu e meu irmão nos criamos. Da nossa geração, muitos sucumbiram, morreram, se perderam em drogas, e eu digo que eu e meu irmão, os negros, né, fomos o que deu certo daquela geração. Meu irmão é um dos maiores nomes aí de TI dentro das empresas que ele trabalha até hoje, mais velho que eu, né? Caramba, cara, que legal. E eu me embrenhei por esse caminho do autoconhecimento, geminiano, filho de Oxum, com uma vontade louca de entender o que era tudo isso. E uma coisa, eu acho que eu só culpei Deus uma vez na minha vida. Caramba, quando? Quando meu pai ficou doente da coluna. Você viu eu brincar com o bico de papagaio ali? Sim. Meu pai foi alcoólatra durante um tempo e parece história de novela. Durante um tempo, assim, porque as dores dele em nos ver passar fome, morar em barraco. E o barraco era assim, gente, tinha que pôr pinico, tinha que pôr bacia, tinha que pôr Caramba. balde, né? Essa era a nossa condição. E meu pai sempre trabalhou em obra. Então ele fazia 2 turnos. Ele ia para a obra, trabalhava tudo que podia. E nós morávamos numa subida, assim, uma escadaria devia ter uns 100 e poucos degraus e o material de construção era descarregado na rua e a gente tinha que subir. Quando ele chegava por volta das 7, 8 da noite, a gente tinha que subir material e construir a nossa casinha. Era muito bom, era muito gostoso, porque a gente aprendeu a ser homem. E aí era assim que funcionava. A dona Conceição também trabalhava. Minha mãe, ela saía, deixava a lista do que tinha que fazer dentro de casa. Então, eu sei lavar, passar, cozinhar, limpar a casa. Cozinhar só quando me dá vontade. E papai, a lista do que tinha que fazer enquanto homem. E carrega bloco, areia, e faz massa, e coloca telha. Elétrica eu não sou muito bom, não. E tudo isso a gente juntou e foi se formando. Só que chegou um período de toda essa dupla trajetória dele, ele teve sérios problemas na coluna, porque você imagina um carpinteiro, pedreiro o dia inteiro, e aí à noite ainda construir em casa. Puxada. Fim de semana, direto também. A única vez que eu me revoltei com Deus. Caramba. Eu falei, o que tá acontecendo? Olha tudo que ele faz, você não tá vendo, não? Até que fui entender. Dentro do terreiro da minha madrinha de batismo tinha um terreiro de Umbanda. Ela falou, vem cá, deixa eu te falar sobre a vida. Caramba, cara. Ninguém é escolhido por Deus para sofrer, ninguém tá castigado, ninguém é essa coisa que você tá pensando, não. Faz as pazes com ele. Daí pra frente que eu comecei a entender e me espiritualizar um pouco mais, estar mais assíduo dentro da Umbanda, dentro da religião, entender aquele colo. Se existe um dos maiores consultórios que pode existir na face da Terra, são alguns terreiros de Umbanda. Por quê? Porque dentro das religiões muita coisa se perdeu. Lá você vê todas as minorias. Sim. O pobre, o travesti, o preto, o ladrão, o assassino. Caramba, A cara. pessoa que passa fome, a pessoa que às vezes tem muito, chegando ali dentro daquilo com uma coisa que eu disse que é uma das coisas mais inteligentes que Deus criou, com as suas dores para serem tratadas. E ali receber um acolhimento, receber uma palavra, sem preconceito e sem condicionamento, simplesmente por uma coisa que eu acredito muito e eu tento pregar isso na Terra, amor incondicional. Exato. Que é o amante radical de pessoas, né? Amante radical de pessoas. A gente viu muito isso. A gente viu, né? Pra quem não sabe, né? Eu e o Nestor somos formados amante radical de pessoas, né? Foi lá que eu conheci essa pessoa maravilhosa, Graças né? a Deus. Graças a Deus, cara. E ficou feliz, cara, que então no terreiro as pessoas são mais livres, entre aspas. Mais livres Sim. e existe menos preconceito. Hoje, a gente tá vendo, já estava previsto, se você for pegar, até mesmo dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, Bíblia, Bhagavad Gita, Kaibalho, a gente já sabia que ia chegar nessa era de essa bagunça religiosa de grande preconceito, muito influenciador, muito tudo. A gente tá na era do muito tudo. Mas ainda existe esse acolhimento. Ainda existe dentro das igrejas, dentro dos templos, os líderes religiosos que querem acolher, sem preconceito.
Cara, isso faz muita diferença. Meu, você falou isso pra mim, fez toda a diferença. Eu nunca parei pra pensar. Hoje em dia tem muita gente que tem preconceito com a pessoa, por exemplo, igual você falou, o travesti, não sei o quê. Aqui dentro da igreja não pode homossexual. Algumas igrejas são assim, não sei se Sim, todas, né? sim. Não posso generalizar, mas é algo que realmente expulsa a pessoa até, né? Porque é um dos caminhos. Afasta, né? É um dos Afasta. caminhos, né? É através da religião, né? Você chegar a Deus. Né? E aí me emociona, foi aí onde começou toda essa, né, da água para o vinho do Nestor. Me emociona por quê? Porque vamos olhar para o catolicismo e até mesmo para as religiões evangélicas que têm como base, ou pelo menos dizem que tem como base Jesus. Gente, não tô falando no ambiente de preconceito, tá? Eu acho que tudo que eu já falei aqui fala que eu tive que trabalhar isso em mim também. Não, exato. Porque o preconceito reverso também até acontece como uma forma de defesa, tá? Se a gente for olhar para essas religiões que têm como base Jesus, amigos, inimigos, leprosos, doentes, prostitutas, ladrões e até as pessoas que crucificaram, ele tratou todos da mesma forma. Ele só se estressou com os vendilhões do templo, né? Quebrou tudo, surtou, aquela coisa toda. Jesus tratou todo mundo da mesma forma, com o mesmo respeito, amor e carinho que cabia a ele. Quem sou eu para olhar para uma travesti, para olhar para uma mãe que muitas vezes está se prostituindo, está fazendo alguma coisa, para naquele momento que ela precisa de um acolhimento, aqui não porque você está errada. Quem somos nós? Exato. É isso aí. Entende? A gente não tem esse poder, né? Não. De julgar o outro. Porque O julgamento não é nosso. Tá escrito na Bíblia. Se ele veio para mostrar diferente, se ele veio para mostrar o acolhimento e dali as pessoas se desenvolverem, por que eu vou na contramão daquilo que ele ensinou? Não é coerente. Vai contra o Entende? princípio, né? Uma hora a pessoa desperta e eu falo muito isso, tá, Alan? Para religião ou para o tratamento, porque eu também sou terapeuta, eu falei aqui, que a pessoa vai precisar despertar. A gente falou isso no outro podcast, né? Sim. Existe um tempo para todas as coisas sobre a Terra. E foi aí onde eu comecei a entender e reverter isso. Tá, isso aqui vai passar, minha mãe falava muito. Teve um dia que a gente comeu polenta e água. E a gente só comeu polenta e água porque minha madrinha de batismo trouxe, fez uma polenta cheia de carne moída, aquela coisa toda. E minha mãe sempre falava isso, filho, não desiste, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar. E não é que ela tinha razão? Caramba, cara, que incrível. Esses dias eu cheguei em casa, tava um frio. Eu moro em Bugaçu, né, gente? E assim, pensa o frio da Argentina 15 vezes e úmidos. Lá é muito em Bugaçu. frio, né? É quase serra. Eu cheguei ali de madrugada, tinha trabalhado, atendido e atender como psicanalista é uma coisa que me edifica muito. Eu falo que dentro de quem acredita, eu acho que foi aquele momento que Deus falou assim, olha o quanto você é abençoado. Eu entrei, descido, passei no mercado, no meu 24 horas, comprei café, umas coisinhas assim, sabe, de casa para comer. Falei, nossa, vou chegar em casa e passar um café. Quando eu entrei dentro da sala de casa, coloquei a chave, e aí eu tenho mania de soltar as sacolas no chão e fazer... Respirar para sentir o cheiro da minha casa e soltar. Eu senti, ao mesmo tempo, o calor da minha casa, o cheiro da minha casa, o acolhimento da minha casa. Eu me senti o cara mais milionário do mundo. Caramba, cara, você fala bem demais, cara, porque você fala com gratidão, velho. Gratidão, eu ia comentar verdade, isso cara. agora. Eu tô sentindo o que você sentiu, cara. É você isso aí. falando. E eu sinto isso também. É isso aí. E eu queria até comentar que eu tô aqui quietinha, só ouvindo, né? Eu falo, tá? Não, mas eu tô amando é ouvir. bom demais, E velho. nesse tempo você falou coisas assim que eu acho importantíssimas e que não tem como ser diferente. Assim, você falou 3 coisas que me marcaram aqui. Primeiro, quando você era pequena, você deu certo por quê? Porque não tinha outra opção. Não tinha. Ou dava certo ou dava certo. Ou era da água pro vinho, né? Ou dá certo ou dá certo, não tem plano A, B. Esse é o caminho. Foco, né? Foi sua madrinha, né, que falou que isso ia mudar. E minha mãe também. Sua mãe também. E profetizou, né? Ela transformou isso em realidade. Porque ela falou com certeza que isso ia acontecer. E abençoou, porque E abençoou. eu falo da bênção do pai e da mãe todos os dias na vida da gente. É isso Pode aí. falar, Gi. Não, mas é isso. E
Agora, né? O que ele falou agora? O que eu ia falar? TDAH. TDAH. Você tem TDAH? Eu tenho. Ah, filha, bem-vinda. Eu também dou umas perdidas assim. E o último agora. Eu disse da gratidão, Da de gratidão, chegar gente, em o mais casa. importante é a gratidão. Então, são 3 coisas ali que são muito importantes. Você acreditar, né? Ter fé, aquilo vai acontecer. E ter gratidão. Foi né? aí, É aí que as coisas se transformam. É aí onde tudo começa, mas muitas vezes, presta atenção, por que eu conto essas histórias e conto até para paciente. Paciente comigo, né? Meu setting terapêutico, o paciente, ele pode muitas coisas que alguns outros terapeutas convencionais, e é por isso que eu trago a terapia metafísica, porque o que é o metafísico? É o que tá, a coisa que tá por trás da coisa. Tudo tem uma causa, tem um porquê, tem uma raiz, e que pode vir de vários lugares. Então, quando eu falei que eu estudei psicanálise, eu estudei constelação sistêmica, eu estudei epigenética, eu estudei Odu, eu estudei... Gente, tem O mais. quê? O Du? Odu, caminho de destino. Sim. São essências, é um caminho que a gente vem para trilhar na Terra, você não vai fugir dele. Ora você vai vibrar o positivo, ora você vai vibrar o que chama de negativo, que são as dores, aquela coisa toda, ora a luz, ora a sombra, mas você não vai sair dele, ele que vai te levar para o teu propósito. Uhum. É muito interessante saber. Então, todas essas coisas que eu fui estudando, e fui estudar metafísica da saúde também, por isso que eu falo muito de algumas causas de doenças, né, que é aquilo que a gente estava falando, porque a pessoa ela vai chegar para você cheia de dores. Muitas vezes a fé dela não tá lá aquelas coisas para você fazer o caminho de conectá-la com qualquer religiosidade que é dela. Então você tem que ir tratando a coisa por trás da coisa até ela se sentir à vontade de chegar e acessar aquela dor. Nós vivemos muito isso, lembra? Nos processos lá? Demais. Teve um podcast, cara, que a gente fez junto, né, no Poder Emocional, que você falou sobre dores. Eu cheguei em casa, minha esposa assistiu, né, em casa. Eu cheguei em casa, ela lembrou das dores, cara, porque você disse através do podcast, ela, meu, tá doendo aqui, aqui. Pergunta pra ele o que é essa dor. Não, antes de começar, eu tava contando pra ele que na hora do programa eu fiquei até com raiva. Que eu tava assim, verdade. nossa, ele tá dizendo. O que que era a sinusite? Ele tá dizendo que eu sou A isso? repressão Aí, ó, emocional. tá dizendo Mas- que eu tô repreendendo. Mas você vê, você sabe que tem, então você provoca a pessoa, provoca no bom sentido, né? Você faz a pessoa lembrar pra doer pra você resolver. Então, Vai doer eu- como nunca para não doer nunca pra mais. doer nunca mais. E tem que ser. Não tem como você. É igual se você faz. Aí você tem um corte na pele, você em casa faz um curativo frio, porcamente a gente gosta, né? A gente adora, né? Brasileiro, então, adora. A gente tem um remédio e muitas vezes funciona. Aquilo cicatriza por fora, mas dentro aquilo vai apodrecendo. É assim as emoções e os sentimentos. Se a gente tivesse tempo hábil e se a gente tivesse isso na escola, teríamos educação emocional, sentimental e religiosa, né? Vou mudar o religiosa espiritual na escola e muita coisa seria diferente. Não tem, tá no propósito, enfim. Vamos trabalhar com o que tem. Então, você cutucar a ferida é para que aquilo abra e muitas vezes a pessoa não vai reagir bonitinho, não. É. Eu já tive paciente que gritou, paciente que já veio para cima, aquela coisa toda. E aí você tem todo um treinamento para lidar com aquilo, para que a pessoa se sinta à vontade de tocar na dor dela. Animal ferido ataca, gente. É demais É. isso que você diz, assim. A parte da metafísica da vida que você diz, né? Que essa é a pergunta de hoje mesmo que eu quero fazer pra você, que eu mais queria é essa. Você falou que é como uma cebola, que tem várias camadas. Várias, mas a cebola é o A tamanho da metafísica melancia. da vida é mais ainda é espiritual. Sim, porque eu não posso considerar o tratamento de um ser humano. Estamos humanos, tá? Eu falo muito isso. Não somos, estamos. Sim. Né? Porque somos uma centelha divina. Essa centelha de vida é chamada espírito. Quando encarna, soma com o corpinho físico aqui que ele nos deu, juntou com esse mental aqui, estamos humanos. Ótimo. Como é que eu vou tratar o físico, esquecer do espiritual? Esquecer do mental. Se estamos humanos, somos uma trindade, mente, corpo e espírito. Exato. A maior prova do espírito, qual é? Antes de eu continuar falando da metafísica da vida, porque isso é a maior prova metafísica da nossa conexão do espírito. Vocês sabem qual é? Não. Você respirar. Cada vez que você presta atenção na sua respiração,
você está prestando atenção no teu espírito. E cada vez que você presta atenção na sua respiração e presta atenção no teu espírito, você começa a acessar o seu mundo interior. É ensinado por várias culturas. O candomblé ensina isso. Quando a gente tem um período lá, você tem um período de mais calmaria. Então, tem momentos que você vai prestar atenção na respiração. A meditação budista, né? Taimon Jacoen, que fala do zazen, faço todos os dias. Mas se é candomblessista, você faz zazen? Zazen é respiração, é meditação. Jesus foi o cara que mais meditou. Silenciou os pensamentos, prestou atenção na respiração para se conectar com o divino, né? É isso. Quando você presta atenção na sua respiração, você vai para lá. E ele deu sopro divino e te deu alma. Não tá em alguma escritura isso? Tá sim, mas bem importante, né? Não é? Que fundamenta muita coisa? Então, prestar atenção nisso. Então, quando a pessoa chega para mim no meu setting terapêutico, metafisicamente, eu reparo como é que ela tá ali, o físico. Isso no setting, tá, Gi? Como é que ela tá respirando, como é que ela tá se portando, para onde ela tá olhando, o que que ela tá fazendo. Porque muitas vezes a doença, ela tá refletida no corpo, mas o machucado tá na alma. Seu corpo, você morre, o corpo fica onde? Na terra. Aí você reencarna, para eu que sou reencarnacionista. Você volta muitas vezes com muitas dores da vida passada. Como é que trata se você não olhar para isso? Não Então, trata, né? a causa por trás da causa. E sem religião. Isso é a metafísica. É espiritualidade mesmo. É né? espiritualidade. E espiritualidade é você estar em você. Isso é muito desafiador de falar. Cara, é até difícil a gente falar sobre isso, né? A gente por exemplo, espiritualidade, né? Eu e a Edione somos espíritas, né? Não sei se você sabe dessa. Né? Sim, eu já acho falou. que sim, né? Já te Falou. falei. Então a gente acredita muito, igual você falou, né? Somos uma centelha divina e estamos aqui para aprender a evoluir, né? E vamos voltando até evoluir até o próximo nível, né? E aí a gente vai evoluir, e aí entra não vou falar paradoxo, eu acho que a palavra não é paradoxo, mas entra em uma coisa muito delicada, porque não é todo mundo que vai acreditar, não vai entender. Mas a gente que vive isso, a gente não precisa nem acreditar, a gente tem certeza. É isso que eu ia falar, eu nem acredito. A vida, ela é espiritual, ela não é física. Tudo que existe é espiritual. É isso mesmo, não, é o que eu ia falar. A gente chega num ponto que não acredita, a gente sabe, a gente sente, a gente vive isso, né? Eu até queria fazer um comentário que vai rolando e vai ficando as coisas aqui Acontece na cabeça, essa mágica. né? E é legal essa parte que você tinha falado sobre arrumar primeiro por dentro, e às vezes a pessoa, ela chega... fica irritada, né? Quando você começa a tocar na ferida, mas eu gosto de associar com uma coisa que a gente faz no dia a dia. Você vai arrumar um armário, você não abre o armário e deixa as coisas lá dentro. Você tem que tirar tudo para você conseguir olhar o que tá bom, o que não tá, o que serve em você, o que não serve mais, para depois você dobrar as roupas e guardar de volta e deixar o seu armário arrumado. E com nosso espírito é a mesma coisa. Você tem que tirar essas dores de dentro, ver de onde elas estão vindo, se servem, né, para você, se você precisa ressignificar o que você precisa fazer, para voltar arrumado. Né? Quando é que você vai atender o chamado de cuidar de pessoas? Do seu jeitinho, da tua forma. É isso. É isso. Gente, assim como dentro, assim como fora. Assim como embaixo, assim como em cima. Assim na terra, como nos céus. Então não adianta nada eu olhar para o físico, né? A gente tem aí a geração maromba. Eu tô geração maromba dentro do que eu consigo. Você tá, cara. Cara, se você não olhar para cá, para dentro, você não vê o que você precisa curar, você não vai conseguir manifestar a verdade do teu espírito. E eu tive que trazer para minha vida meditação, tive que trazer, porque, né, borboleta. Aí passo, borboleta, né? Isso com tudo na vida é influente também. É demais, é demais. influente. Até. Nossa, Dominante. Isso é papo diamante radical de pessoas, tá, gente? Exato. Meditação, eu tive que trazer respiração. Eu sigo um cara chamado Felipe Marx, né? Que ele faz breathing work, que é uma respiração, mas assim, aquilo tem um efeito curativo. Para poder dar conta disso tudo. Quando eu fiz a primeira formação em psicanálise, gente, eu entrei num surto que vocês não têm noção. Caramba, cara. Porque ali eu não tinha outra escolha. Eu já tinha base espiritualista. Já entendi um pouco de metafísica, porque já vinha tomando pancada em terapia durante muito tempo.
E aí, quando você começa a entender como é que funciona aqui dentro, e eu falo muito aqui, mas esse cabeção conta muito, você fala, gente, eu não tenho outra escolha, não. Aí meus pais começaram a adoecer. Aí eu falei, agora eu vou trabalhar com isso. Agora eu já me sinto preparado, eu lidei com tudo isso, eu já trabalhei muita coisa aqui. Aí fui me aprimorando para fazer tudo isso. Né? Não é assim, a gente cisma e vai. Eu falei, brinquei com você, mas é uma grande verdade, tá? A gente tem um chamado para ir tocar a vida das pessoas. Estamos aqui num podcast da Água para o Vinho, bebendo vinho, falando sobre vida. Vocês têm noção do poder curativo disso, assim como o podcast do lado? Sim. Vocês têm noção do quanto de pessoas vai olhar a sua história, a minha história, a história do Alan e vai falar assim, gente, olha como ela é linda. Ela conseguiu, eu consigo também. Olha aquele danadinho ali, barbudinho, olha como ele é bonito. Olha como ele fala bem. Ele conseguiu, ele falou que ele é empresário. Como é que ele conseguiu? A gente está falando de inspiração. E é sobre isso, porque a gente está confundindo inspirar com influenciar. E aí é um barato muito louco, que a gente entra na era dos falsos profetas. Eu não quero influenciar ninguém. Não é esse o meu intuito. Eu, quando sento na minha profissão de psicanalista, de terapeuta metafísico, para olhar todas essas causas, né? A cebola do tamanho de uma melancia, eu não quero que a pessoa pegue o meu modelo e vá viver a vida dela. Eu quero que ela beba daquilo que eu estudei, até onde ela consegue isso, e que ela vá se inspirar com a vida dela. Porque é uma só. Essa vida, esse momento aqui, ele não vai se repetir nunca mais. E olha que momento feliz estamos aqui. Exato. Só existe gratidão nisso, né? Sim. Porque antigamente eu pensava assim, mas vai acabar. Não, mas a gente tá vivendo. A gente tá vivendo. Vai ter outros momentos também tão bons, mas igual esse não existe mais. Vocês têm uma filha, certo? Sim. Isso, Alicia. Alicia, presta atenção, lembrem do momento do nascimento dela. O dia, a correria, até nascer, até estar no colo, até o primeiro choro. Não vai se repetir nunca mais. Com ela, não. Pode ser com o neto, pode ser que vocês tenham mais meia dúzia, mas aquele momento, só de falar, presta atenção no que dá aí dentro. É por isso que eu trabalho. É por isso que eu me tornei terapeuta, porque eu tive que reverter isso aqui dentro. E não basta você reverter em você. Cara, a gente precisa fazer o nosso papel. Do que adianta ter todas essas coisas de vida, passar por tudo isso, sentar em cima disso, eu tô bem e o resto da criação divina. Eu sou responsável por uma parte dessa criação, você também, você também. Olha que egoísmo ficar com isso tudo, que é o teu bem só para você. Isso precisa ser multiplicado. Mas você é terapeuta, você cobra por isso, sim. Deus ainda me abençoou com o advento de conseguir trabalhar com isso, mas eu não faço só isso não, porque eu também tenho um terreiro. As pessoas também... Você também ajuda espiritualmente. Com toda certeza. Eu vinha no Uber agora falando sobre vinho, e a motorista do Uber, né, é raro pegar a mulher, ela tá num baita de um tratamento com alcoolismo. Caramba, cara. Mas os 20 minutos do bairro onde eu saí até aqui, ela me agradeceu chorando. Eu não sei nem o que eu fiz, eu só conversei com ela. Você tem esse poder, viu, meu filho? Ela me agradeceu chorando, e não é sobre se vangloriar, é que assim, eu tô sentado aqui em naturalidade, isso é uma coisa que eu acredito, e às vezes a gente toma na cabeça com isso. Aquilo que eu tô te entregando, eu tenho certeza que eu tô te entregando, e você vai fazer o que você quiser com isso. Sim. E eu sei que você tá me mandando um bem, mas o bem que você me manda é muito seu, pessoal, intransferível, e tem que te fazer bem. E o bem que eu tô te mandando é muito meu, pessoal, intransferível. A gente está muito acostumado a separar, se afastar, rotular. Isso precisa acabar. A gente ainda separa e segrega em cima de todas essas minorias que eu falei aqui. Eu não sei que caminho te levou a ser uma travesti, eu não vivo as suas dores. Eu não sei que caminho te levou a roubar, eu não vivo as suas dores. Eu, enquanto negro, passei por vários preconceitos enquanto negro. As dores eram e são minhas. Mas ninguém sabe como foi isso. Mas a gente precisa reverter tudo isso para o melhor. Então não dá para ficar julgando, condenando, falando mal. A nossa vida tem que ser leve, né? Vai acabar daqui a pouco. A gente tem que viver cada momento como se fosse o último, igual você falou. Porque realmente é.
nunca mais vai existir outro. Então, se a gente perder o nosso tempo julgando, né? Ou segregando, né? É. A palavra que é separando, É. a gente praticamente não vive, né? A gente tá vivendo guerra. Pode falar, Dia, eu te cortei. Não, eu ia comentar que outra coisa que é importante, a gente tem que viver sem expectativa também sobre o outro. Foi o que você falou, o que você tá me dando, você tá me dando. E você tá me dando porque você transborda isso e porque você quer. Você não tem que esperar que eu faça algo com isso. Eu faço se eu quiser, e se eu estiver pronta, e se eu puder, né? E quando a gente tira esse peso das nossas costas sobre o que o outro vai fazer, a gente vive muito mais leve. Que é o que o Alan acabou de falar. Então, a gente tem que viver dessa maneira, entregando tudo que a gente puder, transbordando tudo que a gente puder, mas sem expectativa sobre o que o outro vai fazer. Você acabou de resumir a minha história com esse senhor. Você sabe por que eu... É sério, é sério. Você sabe por que eu aceitei o convite? Nós passamos ali 6 meses, né? 6 meses. Em Sim. treinamento. Primeiro que começou vou falar, da merda quando ele ganhou lá o bendito do colete, aquela coisa gente. toda. Eu Foi preciso. tudo. Eu sempre conto Pra essa quem história. não sabe, né? Eu e o Nestor somos amante radical de De pessoas, que é o quê? Nós somos especialistas em inteligência emocional, né? O especialista de inteligência emocional é pelo método EVO do Márcio Micheli, né? Fizemos 3 dias de imersão. Nesses 3 dias eu ganhei do Márcio Micheli. Eu já contei essa história outra vez, já, né? Já, Aí, você já contou algumas vezes. já Eu acho que contei. já, aqui, acho que já. Mas no podcast da Água pro Vinho eu acredito que não. Não Ah, contei. pode ser. Mas ainda vou contar em detalhes aqui, né? Mas eu ganhei, né? O colete e o Nestor tava lá na plateia, né? E a gente nem sabia que ia se tornar amigo. Eu tava lá e eu falei uns 20 minutos antes que ele ia ganhar. Aí Você Johnny falou, profetizou, né? Entendeu? Profetizou, abençoou, profetizou, né? Porque o amor abençoa. Profetizou e abençoou. Quando você levantou, é muito louco isso, é bem coisa de Nestor. Eu falei assim, não sei, tem alguma coisa naquele menino que você começou a contar a história, até ele te chamar, colete, aquela coisa toda. Eu falei, não vai acabar aqui não, acho que eu vou ver esse menino em algum lugar ainda. Cara. Chego na turma, quem tá lá? Esse menino. Ô, Esse menino. Não, menino. e sempre o sorriso, sempre o acolhimento, sempre mesmo nas dores, mesmo chorando, sempre positivo e sempre vamos lá, e sempre na hora do almoço vamos agregar todo mundo, vamos juntar. Eu falei, gente, eu sabia que eu ia encontrar de novo. É por essa naturalidade de tá faltando. A gente tá acostumado a ser normal e precisa voltar a ser natural. Jesus foi, gente, natural demais. Os nossos orixás, eu que acredito, só natureza. Sim. Eu não quero saber, hoje em dia, olhou torto pra mim. Não tá num bom dia, não vai me afetar, não. Minha velhinha tinha uma fala, o mal tá nele. Se a pessoa não tá num bom dia, se a pessoa tá má, você não precisa pegar isso pra você e nem baixar a cabeça pra que a pessoa sapateie na sua cabeça. Também não é nesse lugar. Uhum. Mas se o mal tá lá, deixa lá, não bebe dele não. Uma hora passa. Então, são essas coisas que, né, a gente vai revertendo dentro. Quando eu digo que a pessoa dentro do meu setting terapêutico, ela vai passar por vários momentos e vai passar por um bando de coisas, porque a pessoa não chega para ter ali uma receita. Ela chega para ver as próprias respostas nascerem dela. Pensa, nem Deus deu tudo. Ó, vocês vão aí, vive aí, tá tudo dado para vocês, o mundo, a natureza, vocês podem fazer em tudo, dei arbítrio também, livre-arbítrio a gente ainda não sabe usar, e é por isso que a gente tá aqui. Ele existe, ele foi criado, mas o que nós vivemos na Terra é arbítrio, e só usando o arbítrio a gente já faz besteira? Cara, interessante isso. O arbítrio, ele é o quê? Só pro pessoal de casa entender, inclusive eu. Você escolhe o tempo inteiro. Eu tô aqui tentando, eu bebo água ou bebo vinho, ou bebo os dois? O tempo inteiro teu corpo tá escolhendo. O tempo inteiro você está arbitrando. O livre-arbítrio requer a essência divina desperta em nós, sem preconceito, sem amor, com amor incondicional, sem separar, sem segregar, sem olhar para a cor da pele, sem olhar para a religião. O ser humano amando simplesmente pelo fato de estar humano, e levando esse planeta que nós habitamos para um lugar muito melhor. Nós já estamos nesse lugar? Não. Quantos milhões de anos e quantas eras vamos estar lá mais próximos do Cristo, mais próximo dessa sabedoria divina?
Vai levar alguns. Só Deus sabe. Vai demorar, talvez. Nós ainda estamos construídos e edificados em cima das dores que muitas vezes começaram na infância. Se você está construído, edificado em dores que começaram na infância, como é que você está usando o livre-arbítrio? Não tá, né? É verdade. Então, por isso que não é livre. Não está livre. Ele É só até arbítrio. existe, é só arbítrio. Você está programado para agir de tal maneira em tal situação por causa de uma uma programação mesmo, né? Que foi colocada em você lá atrás. E começou lá atrás. Eu estava falando não vou citar a bandeira, eu estava falando da maior instituição política religiosa que existe no mundo e que deturpou muita coisa. Exato. Uhum. Deturpou muita coisa. Porque é uma coisa que eu gosto muito de estudar, gente. Vocês vão na minha sala lá de atendimento, eu tenho uma estante atrás de mim, já doei muitos, que deve ter hoje uns 300 a 500 livros. Você tem de tudo. Torá, Alcorão, Bíblia. Você tem os livros de Odu, de dentro da minha religiosidade. Você tem livro de psicanálise. Você tem todos os livros de inteligência emocional. Você tem todos os livros que falam sobre sonhos. Você tem vários livros que falam sobre subconsciente. Então, eu gosto de estar sempre estudando, reciclando. E já estou me preparando para 2 outras formações. Pelo estudo. Eu vim para isso. E você vai vendo que quanto mais a gente olha para fora, e a gente está na era de olhar muito para fora, né? É o carro, é o influenciador, é a vida, aquela coisa toda. Não tô falando que eu vivo aí, né, sem nada dessas coisas, não. Gosto de viajar, bater perna, beber vinho, minha roupa, do meu jeitinho, Sim. aquelas coisas todas. Então a gente está muito condicionado a várias coisas. Vocês têm filha. Eu tenho certeza que vocês estão dando o melhor daquilo que vocês podem. Uhum. Vacilou, ela cai em várias influências aí que não é pra ela. Foi assim comigo, foi assim com você, foi assim com você. Isso aí. E a gente vem colecionando dores e muitas vezes apegados a essa dor, não por opção, mas por condição. A gente não tem escolha, né? No caso da inteligência emocional, a gente aprendeu muito isso, né? Muito. A ajudar a pessoa a entender isso e, se ela quiser, até remover, né? Até remover. Você falou tudo, fala mais sobre isso. Se ela Sim. quiser. É verdade. Porque é a escolha dela, né? É. Querer deixar de doer mesmo, né? Entre outras palavras, né? Quando a gente viveu a inteligência emocional, né? A gente estudou, eu senti muito isso. Eu senti de algumas pessoas que foram embora, porque a dor era dura demais, né? Então foi que nem você falou, a gente não sabe a história do outro. A gente não sabe se a pessoa, sei lá, talvez bebe demais, usa droga, enfim, né? Rouba por causa de alguma coisa, né? Se a gente não tem todas as informações, mesmo se tiver, a gente não pode julgar, né? Não pode julgar e você... Porque a gente não tem o poder de julgar. Tá escrito na Bíblia, inclusive, né? A gente fala tanto de espiritualidade e a gente cita a Bíblia por quê? Porque a Bíblia é um conhecimento milenar, né? Assim como o Corão e por aí vai, né? Sim. E lá tá escrito isso, exatamente. Vocês não têm um espírito de julgar, né? Algo assim. Agora, a frase certinha eu não lembro. O julgamento é divino apenas de Deus. Por quê? Porque a gente está um passo à frente. Eu vou julgar a Di. Eu vou falar da Di porque eu não concordo, que ela faz, porque ela é sommelier, né? Porque é mulher, né? Porque ela trabalha com vinho, como assim? Uma mulher casada, não sei o quê, que profissão é essa? Gente, isso não é julgar, isso é condenar. Nós nos habituamos a condenar o outro. Quem somos nós? Essa dualidade tem que acabar. Para ontem. Do bem e do mal. É verdade. Para ontem. A gente está perdendo oportunidade. Eu falo até, né? Eu acho que dá para vocês perceberem. Eu falo com todo mundo que me dá abertura de falar. Uber já virou sessão terapêutica. Né? O anterior também. No dia do poder emocional anterior também chamei, vai entrar em terapia comigo. Caramba, cara. Gente, porque é um negócio muito louco, assim, a gente precisa estar disposto a falar com as pessoas. É obrigatório? Então, Nestor, você quer padronizar todo mundo? Isso não é isso, não. É um passinho, às vezes, tão simples. Às vezes a pessoa só precisa de um bom dia. E você também. Porque tem dia que você não tá legal e tudo que você queria era um abraço, um bom dia, o como é que você está. Muitas vezes é assim, eu falei isso a semana passada e eu brinco, né, que os meus clientes em terapia, eles não se conhecem, né?
Um ou outro só, mas eu acho que na semana eles falam assim, essa semana nós vamos tratar esse assunto em terapia com Nestor. E eles devem ter um grupo que eu não sei. E eu tava falando exatamente dessa naturalidade que tá se perdendo. E eu tava falando exatamente desta coisa, do quanto a gente tá deixando de lado aquilo que somos para seguir aquilo que estão impondo. É verdade, cara. E você não é, né? Mas você não quer ser e você acaba indo para um caminho que não faz sentido, né? Pensa se fosse tudo igual. Essa sala tudo preto, sem nuances. Se não existisse dia, como é que você ia saber a noite? Se não existisse tristeza, como é que você ia saber o que é alegria? Mas todas as coisas precisam ser passageiras, e é isso que o processo terapêutico e o religioso deveria fazer. O terapêutico tá aí tentando cumprir, tá, gente? Ó, estamos aqui, né? A gente faz aí, a gente trabalha. Mas tirar a pessoa, ajudar a pessoa a sair da dor dela, isso é muito importante. Isso precisa começar a acabar. Claro que hoje está muito mais evoluído. Tem muita gente boa, do bem, de peso, nas redes sociais, na internet, fazendo podcast com vinho, mas trazendo, né? E que é maravilhoso. Por quê? Qual é o problema de eu tomar uma taça de vinho? Nenhum. Entende? Então são vários condicionamentos que foram sendo colocados em cima da gente e que eu tive que lidar com isso na minha vida, realmente sair da água para o vinho, trabalhar em mim para sentar por amor à profissão. É uma coisa que eu falo, se eu sentar 8 horas da manhã para trabalhar, vai dar 11h30 da noite e eu saio com aquela sensação de que eu não trabalhei. Cara, sai leve, né? Você sai carregado, né? Cara, eu só tenho noção que eu trabalhei porque cansa, né? A cabeça, o corpo cansa, tanto quanto a cabeça também. Mas eu saio hoje. Quando era na DHL também, trabalhei anos na DHL, trabalhei no mercado também. Eu tive 3 empregos somente, né? A DHL eu sempre tive equipe, ou estava atendendo grandes clientes. Lá era mais desafiador aquela coisa toda, que eu ainda era muito neurótico. Mas com equipe, que você ia lidando, né? Com aquela coisa toda, e trabalhar com equipe, a questão não é a produção, a questão é o emocional de cada ser humano. Era o pessoal ali, né? Porque as pessoas têm vida, elas têm problemas, elas têm uma coisa que a gente adora, conta, a gente adora, né? Elas têm filho e elas têm a vida delas. E muitas vezes não tem como você ir para o trabalho e deixar aquilo lá fora, que ele te acompanha. Então ali eu já me sentia muito desafiado, aquela coisa toda. Quer me dar um desafio, me dá uma pessoa difícil para trabalhar. Primeiro que eu não compro a ideia de ninguém. Ai, não gosto de fulana. Você também não vai gostar. Quem que não gosta? Você precisa de alguém de um cúmplice, né? Quem que não gosta? Você tá bom, deixa a fulana comigo, eu vou decidir se gosta ou não. Eu vou ficar quietinho agora, que eu já falei demais. Eu quero ouvir sua voz. Não, eu tô aqui encantado, ouvindo, aprendendo, porque a gente tá tendo uma aula aqui, né? Essa é a verdade. Estamos trocando. Não, eu tô super aprendendo. Até você falou sobre a questão da gente ter que conversar com outras pessoas, né? Esse podcast também nasceu para isso, né? Pra gente conseguir se abrir, conversar mais com as pessoas. Eu tenho uma super dificuldade de sair conversando com as pessoas na rua, de me entregar, de falar de mim. Eu sou muito mais ouvir do que soltar, né? E esse podcast nasceu para isso também. Eu espero que você realmente engrene nisso e não pare. Aquele cálculozinho que eu fiz ali chamado Odu, você é uma pessoa que você precisa falar. E eu vou te contar uma coisa. Tudo aquilo que nós temos de essência, de naturalidade, que o Papai do Céu colocou na gente, ele colocou por um motivo específico. Se você tem o dom, e você tem o dom da fala, talvez você só não tenha percebido. Se aqui é o canal, deslancha, faz. Pega nosso menininho aí e faz. Eu falei pra você, quando é que você vai ouvir o chamado de cuidar de pessoas? Você não percebeu que você já tá. Cada podcast que você entregar aqui, sentada nessa mesa, as pessoas que você trouxer para ouvir um pouco da história de vida delas, com esta energia, você já tá fazendo o processo de cuidar de pessoas. Amém. É real. É verdade isso. Porque a gente tem que dar aquilo que a gente é, né? A gente falou isso aqui no começo, né? A gente falou. Cheguei aqui e ganhei a taça de vinho, gente. É mesmo, hein? Fala vinho abriu aqui, tá muito bom. Viu? Tá bom, né? Nossa, maravilhoso. Tá bom. Fala, deixa eu vocês colocar não mais pra esquecem, você. né? Aqui tá o QR Code. É isso aí.
o QR Code, se você quiser esse vinho ou outros vinhos, né? Nossa, esse aqui, gente, ó. Tem lá, tem que ter um jabazinho, né? Tem que ter um jabá, ó, tá, ó. Galerinha aí que tio Nestor atende, não vai ter no consultório, porque a grande maioria é tudo online, mas no consultório vai ter uma garrafa um dia, tá bom? É isso aí. Mas o vinho é uma maneira da gente conseguir se abrir com as pessoas, né? Pelo menos comigo foi assim. Demais. Se vocês tiverem perguntas pro Nestor, mande aqui no Isso. chat, né? Ao vivo. Vamos ver se vai dar tempo de responder alguma, porque tem tanta história pra gente contar ainda. Agora Não, vocês e a perguntam gente Aliás, aí. ouve. Temos que fazer uma parte 2, com certeza. porque Pode chamar que a gente tá A aí. gente nem escavou Não, o direito tempo tá aqui. passando e a gente nem tá vendo, né? É muito. Cara, é gostoso mesmo escutar É você. gostoso. Você tem muita sabedoria, né? Não, daqui a pouco eu tô assim, ó. Quando a gente teve a ideia do podcast Poder Emocional, né? Na verdade, o Nestor não sabe disso, eu vou contar pra você. Eu e o Nestor tava indo na pizzaria, nós fomos juntos, né? Conversando, e eu falei isso pra você. Eu falei, cara, isso aqui não pode acabar aqui. Aí você, é verdade, não sei o quê. Aí você falou, não, mas algo vai acontecer e isso vai mostrar o caminho, né? Aí eu vi todo mundo lá sentado, comendo pizza, falando de inteligência emocional, pra quem já entende de inteligência emocional. Aí eu falei, cara, isso aqui é um podcast, cara. Isso aqui é incrível. O Nestor até tava um pouquinho longe de mim. Eu falei, cara, depois eu preciso falar isso pra ele. Eu nunca falei. Você profetizou esse dia. Eu profetizei? Porque você me falou. E aí, quando eu vi, né? Porque às vezes a gente sente, mas a gente não enxerga. E aí, tem pessoas que enxergam. Por isso que fala profetizar, mas na verdade as coisas já estão acontecendo no mundo espiritual. Elas só não se materializaram na nossa frente. E aí, quando você enxerga, você fala, cara, é isso mesmo. E aí, por causa disso, né? De você ter abençoado e tal, né? Já ter sentido isso antes, eu falei, cara, por que a gente não faz um podcast? E aí, eu conversei com o pessoal, conversei com você e todo mundo. E a gente fez o Poder Emocional, que tá no 6º mês já. Maravilhoso. Eu brinquei, eu profetizei, porque assim, acontece um barato aqui que eu já parei de tentar. Muitas vezes eu falo as coisas para as pessoas e eu acredito que eu estou sendo usado por uma inteligência maior aí, simplesmente pelo canal. Então, quando eu faço isso, eu falei, porque, gente, eu não lembro. E não é num lugar de menosprezo, porque assim, eu tive que me colocar dentro da minha religiosidade, até mesmo para poder fazer o processo que eu faço, acolher pessoas. Agora eu vou ter aí um movimento agora em novembro que tem esse acolhimento também disponível. Tenho minha profissão, trabalho como terapeuta, dou aula também, né? Quero ir para uma coisa maior, aí para o ano que vem estou com uma ideia maior, juntar grupos maiores para as pessoas poderem ter isso, porque terapia ainda é um tabu. Você chamou de terapia, a gente passou por um processo terapêutico de inteligência emocional Demais, né? de grande massa. De certa forma, entenda isso, não é num lugar de menosprezo, um pouco mais elitizado, mas tinha a Sim. parte de trazer a galera. E eu acho que falta um pouco disso. Eu posso falar? Pode, para um outro público. E é isso que eu quero fazer. Eu me lembro quando você me falou isso. É a terceira vez, né? Cara, quando você me falou isso, Alan, a gente tem que colocar mais gente. Porque a palavra tem que chegar, a palavra de Deus. Cara, eu uso isso como mantra todos os dias. Eu falei, cara, Deus me deixa... Eu até fecho o olho pra... Me deixa fazer isso por mais pessoas, né? Porque uma coisa é você atender alguém pagando X, outra coisa é você atender muitas pessoas que talvez não tivessem aquele acesso, pagando muito menos, né? E quando você me disse isso, foi transformador, viu? Agora eu vou te falar, eu vou te fazer uma pergunta que também não caiu a ficha dele, né, velho? Eu tô assim hoje. Você montou um podcast, tá no 24º episódio? 24º, isso mesmo. 6 meses. 6 meses. Você tem um custo em cima disso, né? Tem. E como é que é pra você estar entregando isso pra grande massa que não tem condições de pagar, que uma vez por semana senta pra assistir o seu podcast, e eu escutei isso de várias pessoas, inclusive aqui semana passada, e que esse podcast já está chegando em outros lugares do mundo e as pessoas estão se inspirando com uma ideia, com um movimento que todo custo sai do teu bolso. Como é que é? É muito louco. Cara, é muito leve. Vou falar a verdade pra você, eu saio carregado, cara. Ó, a gente sai daqui
né? No máximo, né? Quando a gente faz um podcast, é aquilo que a gente nasceu pra ser. A gente tá fazendo aquilo que a gente nasceu pra ser. Você entendeu o que você já tá fazendo? Né? Exatamente. Você entendeu que eu te disse isso e eu vou repetir. Você veio pra puxar. Você viu a história de milagre, né? Eu acredito que eu posso citar o nome. A história Claro. de milagre do André na sala. Aquilo me tocou numa coisa que... Gente, eu fiquei totalmente sem reação. Não sabia o que fazer, porque aquilo foi tão intenso, né? Quando mamãe levantou, né? Nossa, mamãe é show, diga-se de passagem. Nossa, gente, é assim. A gente precisa olhar para o milagre dos outros, para a felicidade dos outros, mesmo que você não comemore, porque a felicidade é do outro, mas você precisa respeitar aquele momento. Se você não puder fazer algo de bom, não faça nada. Mas olhar para aquilo e ver o negócio acontecendo ali, sem patente, sem religião, sem profissão. Eu falo muito isso, né? A Sim. questão da patente. Você vai me encontrar na rua, você vai falar comigo, eu não vou. Eu sou psicanalista, sou pai de santo, sou sacerdote. Você não vai me ver. Não, gente, porque é chato. Eu tive um professor que eu estudei um mês com ele, porque eu não dei conta. Foi o primeiro curso de psicanálise que eu tentei fazer. Mas ele tinha uma coisa que era assim, e a gente tem que trazer para o mundo da psicanálise e tem que trazer para a vida. As pessoas, quando você fala assim, eu sou terapeuta metafísica, eu sou sacerdote, eu sou psicanalista, eu sou amante radical de pessoa, a pessoa já vira, o que você vê em mim? O que você vê em mim? O que você vê em mim? Rapaz. Ele tinha um texto que eu trouxe pra vida, principalmente depois que eu comecei a atuar, que é assim, peraí, só um pouquinho. Se eu fosse o Mike Tyson, você ia me pedir um murro na cara? Muito boa, cara. Não, né? Então, porque aqui, agora, no momento de descontração, que a gente tá aqui humano, né? Falando da vida, brincando, dando risada, você vai me pedir pra ver o que você vê em mim? Não, filho, não é um momento, não. Pega um momento mais seu, mais íntimo. Porque eu posso ver coisas em você, às vezes a gente até vê, mas você não vai ficar falando, eu vi você, né? Não, gente, é chato isso. É que a pessoa, ela quer nivelar, né? Ela quer colocar as pessoas acima e outras abaixo. Elas não querem só estar ali, né? Independente de quem seja. Você falou tudo, as pessoas querem nivelar, as pessoas querem patente, as pessoas ainda precisam de um grande salvador, só teve um. O restante foi tudo exemplo, modelo. O que se intitulou Eu Sou o Caminho, Verdade, a Vida, e é real, porque quando você olha para a história, vencer as dores e fazer tudo aquilo, o único grande salvador que a gente conhece, o restante foi tudo grandes mestres, vamos dizer Sim. assim. Mas a gente ainda está habituado com isso, a gente faz isso na política, a gente não vota num cara que a gente vai cobrar, juntar direita e esquerda e cobrar o cara como nação. A gente vota no grande salvador, ora bandido, ora preconceituoso. Então isso precisa acabar, né? Porque quando a gente olha para a história do povo brasileiro, olha onde a gente já está indo de história do povo brasileiro, um povo que já vem aí passando por corrupção e sendo corrompido desde dos primórdios. Desde sempre. Português que dominou, que tinha toda a tecnologia, o negro escravizado e o índio dominado e corrompido. Então a corrupção ainda acontece porque a gente veio dessa base. Enquanto a gente não acordar, a gente vai acreditar em grande salvador. Não tem, não. Só a gente pode salvar. Eu vou te falar uma coisa que até pode ser polêmica aqui para eu falar ao vivo, mas A gente faz o segundo podcast. Pode ser polêmico. Mas eu acho que a gente vive nisso de buscar um grande salvador por preguiça. Preguiça. A gente não quer assumir a nossa... Eu nem falo culpa, eu falo responsabilidade pela nossa vida e pelos nossos atos. Não. O país só tá ruim porque tem político lá que é corrupto. Mas e as pequenas corrupções que nós fazemos no nosso dia a dia? Aí você pergunta assim, aqueles 50 reais que você deu para entrar na frente, lá na fila, na frente de 1.000 pessoas, você não é corrupto? Exato. E como é que é a televisão gato lá? Não, eu coloquei aqui um mais Tem baratinho. gente que tem, Você pra não é ter que assinar. corrupto? Isso não é corrupção? E o gato, né? Todas as... Gente, você disse tudo. Repete, quer ver? Pô, TDAH. TDAH. Não, falei uma Eu vez que adoro eu fazer ouvi, isso. senão volta o vídeo. Saiu do coração. Volta o vídeo, pega na gravação, foi tocada pelo Espírito Santo também. É isso, é exatamente isso. A gente precisa mudar enquanto nação. Então, todos nós que temos aí um lugar de fala, né? O senhor com esses 38 podcasts, virão mais alguns aí. Amém. Nós que temos esse lugar de fala, a gente precisa tirar essa coisa de ser influenciador
e ser uma coisa, ou contagiante ou contaminante. Isso eu aprendi com uma chefe chamada Cátia Amaral. Minha chefe durante anos na DHL. Uma pessoa que, durante muito tempo da minha vida, em que eu precisava de auxílio, de ajuda, esteve comigo, me cobrando enquanto chefe, me desenvolvendo enquanto homem e enquanto profissional. E ela tinha uma coisa assim, na vida a gente pode ser duas coisas, ou contagiante ou contaminante. Você precisa escolher que lado você quer. Cara, quanta sabedoria, hein, mano? Uma simples coisa, né? Sim. Simples coisa. Cara, é um negócio que, ó, é por isso que eu gosto do Nestor. Aí você fica pensando nisso que ele falou uns 3 dias. Você tá contagiando ou verdade. contaminando? Você tá fazendo diferença ou você tá, né? Atrasando Espalhando a vida mal. espalhando mal. Vou bem, né, gente? Assim, é vinho. Gente, não é o vinho. É o Nestor mesmo. Cara, o contaminante, a cara que pisa na merda de manhã, ele sai espalhando essa sujeira pra todo mundo, que ele quer que todo mundo tenha um pouquinho da merda. É aquele cara que pega uma informação ruim, péssima, e ele sai divulgando aquilo. É aquele cara que não tá bem na vida, não tá próspero, não tá abundante, e a gente pode fazer um podcast para falar de prosperidade e abundância, tem muito a ver com espiritualidade, e ele quer espalhar, não vai dar certo para você, não vai ser legal. O contagiante, é isso aqui que vocês estão fazendo. Vamos lá, trocar uma ideia, falar sobre a vida, o que for legal as pessoas pegam, levam ali, né, usa isso, dá uma mudada na cabeça. É o que esse menino fazia cada vez que ele entrava na sala do inteligência emocional. O sorriso daqui até aqui, mesmo com o coração dilacerado de dores, porque a gente teve muito processo de cura. Demais, cara. Mas a dor dele era a dor dele. Mas quando ele ia tocar o mundo do outro, era sempre com cordialidade, com alegria, com leveza. Era o cara da balada da galera. Vamos pro restaurante tal. Isso é contagiar. Se eu não posso trazer pelo bom exemplo, eu não vou contaminar com a minha doença. E é de pensar mesmo. É verdade, a gente não pode espalhar, né? A dor, né? A gente tem que espalhar o amor. E eu sou uma pessoa privilegiada, porque a gente tá junto há 18 anos. 18 anos, vai fazer 19. E ele tem me ensinado isso durante esses 19 anos. A Edione que conheceu ele era outra, Que bom, mano. né? Então, Gente, rolou uma declaração Que de declaração, amor aqui, hein? cara. Eu vou fazer até um corte disso. Nossa, que honrado eu fiquei. mas eu acho que isso é um relacionamento saudável. A gente poder aprender com o outro e admirar. E eu admiro isso, sempre admirei. E eu sempre falei, você tem que trabalhar com pessoas, você precisa trabalhar, porque ele já faz diferença. Os nossos amigos todos procuram ele para conversar, para pedir conselho. Eu até brincava, eu falava, não vai acontecer. Mas eu falava, se a gente se separar, eu fico sem amigos, porque vai todo mundo querer você. Eu não sou legalzona assim, sabe? Eu sou mais na minha, né? Eu não sou gente boa. E ele tem me ensinado isso, de espalhar amor. Às vezes, tem vezes que eu me pego hoje em dia, eu acho muito engraçado isso. E acho que isso faz parte do processo de cura. Que isso você me ensinou, a gente tem que amar até quem a gente não gosta. E às vezes eu com raiva, assim, de alguma coisa, eu falo, não, mas Deus abençoe esse filho da mas Deus abençoe, Deus coloque luz na vida desse infeliz. Está na reza. Lá no final, está lá na rezinha que ele ensinou. Você pode emanar o amor, você pode mandar o amor, mas não se esqueça da reza. Presta atenção você em casa, tá lá. Livrai-nos do mal. Amém. Isso aí. Eu não preciso conviver. É o princípio do perdão. Dá outro podcast também. Princípio do perdão. Perdoar não é conviver. Mas vou voltar para a história do amor aqui, que senão a gente vai puxar os três influentes. É verdade. Rapaz, mas Você assim. acabou de dar uma lição de vida pra gente. Você acabou de me fazer eu perder 18 clientes em terapia. Porque assim, hoje por Perde opção nada. eu não estou num relacionamento afetivo. Já tive 10 anos, 7 anos, 12 anos, né? Eu tenho 48, já fui casado algumas vezes. Mas isso que você falou é o princípio dessa palavrinha que tá bem distorcida, chamada casamento. Eu preciso casar, gente. No sentido de que entender, aprender junto, crescer junto, ter ali as suas finanças juntos, Sim. ter ali os atritos,
ter ali a discordância para entrar em concórdia. Sim. Mas aí tá tudo muito plástico. É igual esse item de plástico aqui. É que tá aqui escrito, eu quero, beleza. Eu não quero, eu ponho de lado. O que você falou, sim, brincadeiras à parte, isso para mim é uma das maiores declarações de amor e respeito. É esse reconhecimento. Não sou só a esposa dele, eu aprendo muito com ele e vice-versa. Porque a gente já te conhecia antes, tá? Já era até chato, minha esposa. Né? Um dia vocês vão conhecer minha esposa, um dia vocês vão conhecer minha esposa. Eu duro que né? Verdade, eu falava É isso mesmo. mesmo, é pra falar de mim pra todo mundo. Mas é exatamente isso, gente. Que graça tem se não for assim? E o porquê que eu brinquei, né? Perdi 18 clientes em terapia. Não, gente, porque tudo se faz dentro de um casamento. Convive, paga a conta, come, vai na casa da mãe, vai na casa da sogra, aquela coisa toda, transa, tem filha, aquela coisa toda. Mas quando chega na hora de sentar e resolver as coisas que desagradam em concórdia, para entrar em concordância, que não dá para agradar o tempo inteiro, mas precisa ter uma concordância. Você gosta disso, eu gosto disso. Como é que a gente ajusta? Para você não deixar de viver o teu bem, eu não deixar de viver o meu, a gente precisa de um acordo aqui. E muitas vezes isso pede tanta coisa envolvida, mas a sinceridade, as suas palavras foram muito sinceras. E que isso fique aí para quem puder aproveitar. E outra coisa, né, gente? Eu gosto sempre de falar, esse podcast não é sobre modelar a vida de ninguém. É sobre histórias de vida que podem te inspirar ou não. Se não servir, só deleta. Mas não vai colocar salvar o vídeo lá para ficar ouvindo a Di falar bem pra caramba. O Nestor já pode apresentar o programa. Não, ele é eu, um eu vou me retirar, ele esse vai menino. apresentar, porque, meu, é Que muito isso? gostoso de te ouvir. Eu tô amando. E com vinho ainda. Esse menino fala bem demais. O vinho entra, a Não vai. verdade sai. Gente, eu fico me perguntando, depois que Dani me apresentou, e ela vai usar isso contra mim, assim, em algum momento, depois que Dani me apresentou os bons vinhos, apurou meu paladar, gente, quem não é feliz com vinho? Verdade. Não Eu existe, sou né? muito Não feliz. existe. Vinho é bom demais, ó. A cor, o cheiro, o sabor, tudo a gente olha num vinho. A gente se mantém muito no momento presente com o vinho. Uma É o que eu ia garrafa falar. dessa podia ter 18 horas de podcast, ficaríamos aqui até às 6 Eu da manhã. fiquei... Mas essa é a ideia, o podcast nasceu nisso, da gente. Porque a gente fazia isso com os amigos em casa. Vamos lá Olha. tomar uma garrafa de vinho, vamos conversar. E quando você tá assim, em poucas pessoas, né? Não quando tá aquele monte de gente que é mais difícil, mas quando tá em poucas pessoas, a gente consegue ouvir mais o outro, entender, conhecer. E o vinho, pelo menos pra mim, ele funciona como uma ferramenta de presença. Olha, O vinho, eu já vou contar essa história ainda, né, em outros momentos, mas assim, quando eu tô aqui com vinho, eu fiz curso, aprendi a sentir aroma, a sentir sabor, a entender com o que ele harmoniza. Eu paro para prestar atenção na taça, paro para saber se ele tá bom, se ele tá ruim, se não tá. As sensações que ele me causa na boca. Isso é ferramenta de presença também. Então, quando eu tô aqui, ó, eu tô presente, eu tô conversando com você, eu também tô presente aqui nessa conversa. Isso É sensacional. É sensacional. E eu sempre falei pra ela fala bem demais, mano. muito. Tá Fala na bem essência. demais, tá na essência, é natural. Essa coisa que eu falo, gente, da essência do Odu, não é sobre condicionar ninguém, não. Sim. Não, eu não trabalho com condicionamento de cabeça de ninguém. A minha função na Terra é desfazer cabeças. A gente precisa desfazer essas cabeças doentias que a gente, né, e trazer uma cabeça nova, cabeça real. Vou conseguir com todo mundo? Não, mas quem passar pelo meu caminho, eu vou me empenhar com isso. Quando eu digo pra você o dom da tua fala, talvez só acontece uma coisa. Você precisa muscular. O que é o muscular? É isso aqui que você tá fazendo. Você fala bem demais. Gente, eu já quero comprar 18 garrafas. Quantos 6 meses eu vou levar para beber 18 garrafas só se eu encher a casa de gente? Isso que você falou é bem real. Existe aqui uma intimidade, e eu traduzo para a palavra intimidade, que se cria nesse degustar, nesse ouvir o outro, nesse momento em que a gente brinda a vida. E que bom que você escolheu essa profissão. Sim. Me salvou de muita coisa, mas o podcast não é pra falar de mim. Não é de todos nós? A gente tá falando todos de nós. nós. Eu quero ouvir o Nestor. Pode perguntar, agora pode perguntar. Olha, você. bom, eu tenho bastante pergunta, né? Manda bala. É que assim... Tem tempo? Não, é isso que eu ia falar. A daqui gente a não pouco tem tanto tempo, mas ainda dá pra fazer uma? Pode? Pode, Claro. né?
A gente falou da metafísica da vida, né? Do Nestor, né? Onde ascendeu. E eu queria saber aonde mais mudou sua vida? Corpo, mente ou espírito? Nos três, não tem Não como existe separar. como sabe, Não separar. tem. Né? Mente sana em corpo insano. Uhum. Mente sã em corpo são. E quando a gente fala dessa questão da mente sã, entenda tudo aquilo que envolve o teu racional, que está aqui funcionando o tempo inteiro, a gente está aqui totalmente na racionalidade, e todo o teu emocional. Uma coisa não funciona sem a outra. Não dá para separar. Você tem ali o lado racional, que tá ali no cálculo, tá decidindo aquela coisa toda, mas esse racional só funciona quando ele acessa as emoções. E se eu não tiver isso num corpo saudável, e muitas vezes não é só sobre ser um cara ou uma mina marombado de academia. O meu corpo precisa estar alimentado com movimento, né, com vida. Porque se você for pensar, seu corpo não para. Você está vivo aqui, seu corpo não está parado. Você está sentado em relaxamento, mas teu sangue está correndo, você está respirando, teu rim está funcionando, teu pulmão, teu fígado, né? Então, nós fomos criados para o movimento, tanto físico, quanto emocional e psíquico. A partir do momento que fomos dormir hoje, nosso subconsciente, que é o Deus dentro da gente, ele vai concatenar tudo aquilo que vai fazer sentido para a próxima etapa da nossa vida. Então, quando eu fui para esse processo do Metafísica da Vida, e se não ficou claro o que é o Metafísica, a gente pode voltar aqui. Sim. Aquela coisa toda, a coisa por trás da coisa. Olha, me convidando, né? O influente. Você virá. Porque assim, não dá. Então, o processo de metafísica considera esses três elementos, essa tríade básica que Deus colocou aqui: mente, corpo e espírito. Que tudo leva a um caminho só. Sabe qual é? A centelha divina dentro de nós. Ao início, vai. Ao início. Eu entendo que nós somos, né, espíritos, né, que fazemos parte de um espírito maior, né, que é a centelha divina, e todos nós somos ligados, né? É escolha nossa, né, viver o amor, né? Porque não existe a dualidade, né? Tudo que existe é o amor pra gente, né? Tudo nasce nele, começa nele, acabará nele e voltará para ele. Isso é muito louco quando eu falo. Isso é muito louco, mas é uma escolha, né? Você amar é uma escolha. A gente nasceu pra amar e ser amada, né? Mas o amor por ser uma luz, a gente tem que ser amado também para saber amar. O tempo inteiro a gente está buscando amor. Por que você odeia? Porque um dia você amou. Por que você não gosta? Porque existe amor. Ou alguma referência dele. Quando eu falo isso, é muito louco. Tudo começa no amor, vibra, vivifica no amor, acabará no amor, voltará pro amor e por amor renascerá. Não existe outra coisa dentro do ser humano que não seja startado por amor. Aquelas namoradas e namorados que nós tivemos e que a gente diz que ama ou que amou, se você fuçar direitinho, existe dentro de você uma parte que ainda ama. Que amor é espírito, não é corpo. Amor espiritual, né? Amor é espiritual, não é corpo. O sentimento primordial, aí vamos falar de sentimento, que é diferente de emoção. Todo mundo sabe a diferença? Já expliquei? Explica aí pra... Dá a mãozinha aqui. Estica bem o braço que eu vou dar uma porrada agora. Eu já tomei, viu? Você já tomou isso? Eu já fiz isso? Já. Presta atenção. Doeu? Doeu. Deu um negócio aí dentro? Isso é a emoção. É o que causou o vucu-vucu aqui, o estímulo. O sentimento, ele nasce aqui dentro. O sentimento vem antes do amor. Muito da emoção. Da emoção. A emoção você tem o tempo inteiro. Eu tô aqui extremamente emocionado amando. Cada vez que a minha boquinha aqui bebe um pouco desse vinho, esse bem-estar cria uma emoção dentro de mim, uma satisfação. E o sentimento, ele é primordial, ele é básico. O amor é básico. Então, a gente fala que esse amor, ele nasceu conosco. Você, 9 meses dentro da barriga da tua mãe, tudo que você aprendeu foi amor. E tudo que ela passava de estímulo, de raiva, de frio, aquela coisa toda, também ia moldando as emoções iniciais que você ia viver. Quando você chorou pela primeira vez, foi ali a primeira emoção que feriu o teu sentimento de amor. Porque quando você tem fome, você precisa chorar. Porque talvez faltou, né? Uhum. Então a falta estimulou o quê? A emoção. Aquela coisa assim, cadê minha mãe? Cadê aquela coisa toda? Que mexeu com a tua base, que é o quê? O amor que você tinha por essa mãe.
E não tinha condição, você só amava. É louco, né? Cara, é muito louco isso. Você até, né, fica... Porque falar sobre amor é Realmente. isso. Gente, você fala de amor, o amor vem pra sala. O amor tá aqui, né? Tá E como falar se de fosse- amor sem condições, igual ele falou agora, né? Porque assim, amar seu marido, seu filho é muito fácil. Vai amar a humanidade. Só teve um que conseguiu colocar isso. A gente tenta. Exatamente. Exato. Só teve um que conseguiu colocar isso, e sim, dentro da minha cultura também, do Yorubá, a gente teve, né, ali os grandes mestres, né, dentro do candomblé e dentro do budismo, que Buda também falou muito disso, desse amor incondicional, porque Buda foi só sentar, meditar e entender que o silêncio, isso é muito importante, silenciar para escutar. Quando você silencia, você escuta a tua alma. Quando você presta atenção na tua respiração, já falei aqui, você está prestando atenção naquilo que Deus te deu, o sopro divino. Foi daí onde criou ânima, alma. Aí onde tudo começou. Ele fez certinho, a gente que deu estragado. A gente que não entende. A gente não Vai. entende. Mas a gente vem programado de fábrica pra amar. Vem! E essa vai ser a luz que vai nos libertar, né? Porque, igual você disse, né? O nosso sentimento é uma das coisas mais fortes que a gente tem hoje em dia, que a É. gente consegue expor. É. Porque não é de fora, é de dentro, né? Eu ia te perguntar isso, não sei se dá tempo, acho que dá um tempinho. Dá. Dá tempo? O seu despertar aconteceu como e onde? Com muita dor. O meu despertar, ele aconteceu com muita dor. No momento em que eu falei, tá, eu vou sucumbir a todas essas coisas ou eu vou fazer algo com isso? Foi um Natal que a gente não tinha o que comer. Cara, E apareceu, cara, do nada, né? Tem que falar que apareceu do nada, Claro. porque a gente sempre foi muito abençoado. De repente, meu pai pegou uma obra para fazer, de repente, meu pai pegou ali um bico para fazer e foi uma das mesas mais fartas. E eu aprendi que, até mesmo na dificuldade, se você mantiver ali um pouco da sanidade, que muitas vezes é difícil, fé no que, gente? No Deus que faz sentido para você. No Deus que a tua religiosidade chama, porque todos os caminhos levam ao Pai, eu acredito nisso. Você consegue achar ali uma luz e você consegue reverter. Porque quando você tá na dor, velho, se você deixar, ela te engole. ela te apaga, né? Então, o meu despertar, dá pra falar muito, muito sobre isso, e não no lugar de dor, gente. Porque hoje em dia, assim, passou, aconteceu aquela coisa toda, hoje estou muito bem, me banco, vivo aquela coisa toda, trabalho com isso, gosto de colocar isso muito no mundo, mas existe um momento de um chamado, e Deus não criou ninguém para sofrimento. Eu não acredito nesse Deus de condenação, vingativo, seletivo, exclusivista. Você serve, você não serve porque você não está em X, Y, Z religiões. Eu não acredito nesse Deus. Eu respeito quem acredita, porque Eu também não acredito. em algum momento essas pessoas vão de mudar um pouco a visão e a ótica, mas precisa de um momento de despertar. E esse momento só acontece no momento de muita dor. Porque não é a dor que cura, tá? É o cansaço de estar passando por aquela dor. Quando você tá no extremo e que você cansou, você fala, eu preciso sair daqui. Quando Eu você respondi, diz não, né? É. Quando você diz não. não, eu não. Sou uma obra divina. Sou filho dele tanto quanto, independente da cor, qualquer coisa. Todos somos filhos dele tanto quanto. E se ele criou, ele não vai querer. Nenhum pai quer de verdade matar um filho. Exato. Isso é muito extenso, porque a gente tem histórias de violência aí na humanidade, com pai, com filho, mas nenhum pai consciente, desperto, que tá ali curadinho das suas dores, quer realmente matar um filho. Deus não faria diferente. Ele não criou ninguém para sofrer desse jeito. Eu respondi sua pergunta? Demais, cara. É Cê isso aí. Doido. Você é louco. Que maravilha, hein, amor? Esse Nossa, podcast. eu tô aqui. Nossa, gente. Cara, você não é Sim. só um psicanalista, amante radical de. Bom, você tem um gabarito gigantesco É. aqui. Você é um filósofo também. É Você isso. acha? Você faz nós pensarmos. Você já escreveu um livro? Vai Não, escrever? ainda não, Cadê? mas eu tô Cadê seu colocando. É de verdade isso, eu tô coletando histórias, porque cada vez que eu sento para terapeutizar, eu recebo tantos presentes. Entrar na vida das pessoas, né, até onde elas me permitem, no sentido de terapeutizar, de conhecer histórias delas.
Cara, são tantos presentes, porque a pessoa compartilhar aquilo que é a história de dor ou de sucesso dela, ela precisa estar muito aberta para ela mesma. Uhum. Então, de uma forma muito didática e de uma forma muito respeitosa, sem expor ninguém, eu já comecei a fazer isso. Eu tenho paciente dos 18 aos 77 anos de idade. Caramba, cara. Eu aprendo todos os dias. Todos os dias que eu sento para terapeutizar, todos os dias que eu tô no meu terreiro lá conduzindo, cuidando de pessoas, todos os dias eu tô aprendendo com a história pessoal de cada pessoa. Pessoal de cada pessoa foi Redundante, mas... redundante. Não, mas isso que você falou é uma coisa assim, a gente é sobre estar aberto para poder expor a sua dor também, porque a gente vive num mundo hoje de redes sociais. Quando a gente fala de rede social, muitas vezes a gente quer expor nossas vitórias, nossas conquistas, o quanto a gente é bom em algo, porque a gente quer glória e tal. Mas poucas pessoas estão dispostas a falar da lama aonde elas estão, ou da onde elas vieram, ou da dor que está ali dentro. E é a partir do momento que você expõe essa dor, né, que você consegue encontrar a cura e se conectar com outras pessoas também, né? O perfeito amor cura todas as dores. A gente ouviu isso no treinamento de inteligência emocional lá na Evo, e uma das coisas que eu fui estudar, falem do tempo aí, tá, gente? Foi exatamente isso. Eu não vos dei espírito de covardia. Quando eu cheguei, depois dessa frase lá no treinamento, que eu cheguei para terapeutizar, e foi uma das semanas que as pessoas mais se abriram ali em terapia. Caramba, cara. E nós temos um sigilo, uma ética profissional, né? Vocês vão me ver falar de caso X, Y, Z, mas nunca. Se é homem, se é mulher. E às vezes é homem, eu falo que é mulher, né? Sim. Porque eu preservo isso. Foi a semana que as pessoas mais se abriram. E eu falei, gente, de verdade, ele tá me mostrando que ele não nos deu o espírito de covardia. Porque para a pessoa falar dessa dor dela, contar isso, primeiro que ela quer sair disso, e segundo que ela tá se investindo de coragem. Aí fez todo sentido para mim. Uhum. É isso mesmo. Como é que é? Deus não fez você com espírito de covardia. Te fez com espírito de amor, equilíbrio e poder. Isso aí. Amor, equilíbrio e poder. Isso aí. Corpo, mente, espírito. Não dá para separar. Não dá pra separar, exato. Ah, eu vou morrer, o corpo vai ficar aqui. Tá bom, mas você usou um dia. Foi esse corpo que te deu as experiências que vão ficar registradas no espírito para a próxima vida. É isso. Inclusive, né, não sabemos, né, como será depois, né? Ah, mas não quero saber, não. Porque o que a gente consegue sentir são essas três, né? Sim, eu acho que é por Talvez existam outras coisas. Talvez, e é por isso que a gente esquece no processo. Eu que acredito na reencarnação dessa Sim. forma, Do véu, né? e é por isso que a gente esquece. Pensa lembrar, você teve 70 vidas, sabe-se lá quantas você teve? Milhões de vidas antes dessa. Você lembrar de tudo, você não dá conta, não. O Isso que a foi gente feito já para fez. tirar a culpa da gente, né? Culpa. Porque nós não sabemos se fizemos mal. E a gente sabe que se nós soubermos, né? Olha a loucura aí que eu tô falando, né? Que eu falei em cima de uma coisa. A culpa iria nos aprisionar. Então a gente tem que nos livrar da culpa. Estamos aqui para isso também, né? Além de amar, se livrar da culpa. Eu falo muito disso, de três grandes doenças da humanidade: culpa, medo e covardia. Caramba, cara. São três grandes doenças da humanidade. Meninão foi demais hoje, hein? Nossa. Nossa senhora, eu falei pra você que ia ser um dos Eu melhores continuaria aqui mais podcasts que a gente 2, já 3 fez horas. Com certeza. aqui. A gente- E já tá A gente vai convidado pra precisar. parte 2, A viu? gente vai, Bora, a gente vai só ter que fazer uma marcar. parte 2. Pra Só parte marcar. 2 eu quero saber da história, do porquê que você começou a ser psicanalista, né? Você contou aqui mais ou menos, mas a gente vai A aprofundar gente vai isso. puxando, né? Vai- várias Não, a gente vezes. teria que ter. É muito bom de 5 escutar falar horas de de amor. podcast. É muito bom. É muito bom. muito bom. É muito bom. Eu mesmo. vivo isso, gente. Não é muito fácil conviver comigo, não, porque eu dou uns trabalhos, assim, né? Sim, não tem problema nenhum. Os amigos falam muito isso, mas é muito engraçado, porque no final do dia, no final da semana, eu tô sempre ouvindo, assim, isso me deixa muito feliz. Viu? O que você vai fazer esse final de semana?
Viu? A gente pode se ver, então eu entendo que existe aqui algum acolhimento que eu preciso colocar. Então eu vivo isso. Essas coisas que eu falo aqui eu vivo. E é por isso que eu falo talvez com tanta propriedade. Porque não basta, né? De regra, de coisinha, de modelagem, já tem um bando de gente fazendo aí. Agora viver isso aqui dá Ser do coração, uma né? coisa tão boa. Ai, nossa, que gostoso. Eu tô Bora! Eu tô maravilhado. arrepiada. A gente vai sair daqui, vai continuar conversando, porque, nossa, É demais. é que a gente precisa realmente finalizar, mas, Sim. Nestor, muito, muito obrigada. Assim, você deu um. O Alan, ele já chegava falando: nossa, hoje o programa foi com o Nestor é isso, o Nestor é maravilhoso. E eu tô te conhecendo hoje pessoalmente, porque eu também já te conhecia, porque ele fala muito de você. E eu também Pegou te no assistia. Metafísica, né? Pegou no Metafísica. Inclusive, E eu aqui também o já pessoal tá assistia, mas- comentando aqui nos comentários, né? Maria Cláudia Félix, minha irmã, Ah. mandou o perfeito Nestor. Manda um beijo pra ela. Minha mãe, Luísa da Silva Félix, também. Estou aqui gostando muito. É isso Eu preciso, aí. eu preciso conhecer mamãe. A gente É. precisa trazer mamãe, hein? Marlúcia Arruda. Ah, Marluce. Foi incrível. Parabéns, amei muito. Né? Manda Pra ela você marcar ver o horário quanto pra você é amado. Nós somos. Não, mas é porque você entrega amor. E é isso, a gente termina esse podcast assim com essa energia gostosa, com essa energia com essa vontade de eu quero mais. Você vai ter que voltar Nós aqui fazemos. para contar um pouco mais, para energizar a gente, energizar, inspirar as pessoas em casa. E eu só tenho a agradecer. Eu acho que eu já não tenho mais nem palavras aqui. Bom, vamos encerrando aqui, né? Eu vou primeiro agradecer o Nestor. Isso. Boa noite, meu filho. Você tem algo a dizer? Uma frase para as pessoas pensarem? Você falou várias, né? Mas se tiver mais alguma coisa, mais algum recado, suas redes sociais, né? Para o pessoal entrar. A gente colocou aqui embaixo, né? Pessoal, tal, aqui Tá. nas descrições. Colocou Porém, o QR Code do Mercado Livre também, que a gente vai vender vinho. é isso que eu ia falar, gente. Não esqueçam do nosso QR Code. Meu filho, um grande prazer sempre te ver. Uma boa noite. Qual que é suas redes sociais e sua frase? Nestor Cândido 5 e o Metafísica da Vida. Tá? Tudo junto, ambos. A minha frase é só a seguinte: independente de quem você é, da sua condição financeira, da sua condição religiosa, da sua condição sexual, seja você. E se tiver doendo, busque ajuda. Porque esse Deus que criou todas essas coisas, ele não é esse Deus de vingança. Ele não é esse Deus de exclusão. E ele está em todos os lugares. Basta você fazer um movimento de buscar. Maravilha, hein, cara? Isso aí. Que frase, amor incondicional. Tem que ser. Perfeito, cara. Nossa, muito obrigado de coração. Um dos melhores podcasts, né, que a gente fez. Sempre. Maravilhoso. Sempre é muito grande. E o André também. Olha eu aqui. Ah, nosso menino, né? Nosso menino. André tem que saber que eu tô tocado ainda com a sua história. Não tô falando com você nem aceitando nada, porque eu ainda tô tocado, emocionado. Somos dois aqui. Nossa, muito lindo. Gente, Bom. muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, tanto respeito, tanto carinho. E na vida, contem comigo para aquilo que vocês precisarem. Isso é real, isso é de verdade. Obrigado, você também, viu, meu filho? É um grande amigo nosso, né? Né? Não é à toa que eu me chamo de meu filho. Bom, você que ficou aqui com a gente, né? Não esquece de seguir nossas redes sociais, né? Da Água Pro Vinho Podcast. Isso aí. Todas as redes sociais, amor? Todas as redes sociais. Todas as Tá redes tudo igual. sociais. Aqui embaixo nós temos também um e-mail, que eu também já não lembro mais qual que é. Da Água Pro Tá Vinho tudo aqui Podcast, embaixo. @gmail.com. Não esquece de curtir, dar o like, compartilhar. Seguir a gente. Seguir a gente. Eu vou me despedir de vocês. A Edione vai também já se despedir. Um abraço. Edione, passo a palavra para você. Meu É amor. isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Você posta nas redes sociais, @AlanFX. Sigam meu marido. Alan me com dois sigam. Me sigam, @Edione Belo. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso. Eu acho que eu não tenho. Hoje eu tô sem palavras, eu tô sem roteiro. Para beber Tirei vinho! todo o meu roteiro aqui, porque eu sou a pessoa do roteiro. Eu só quero agradecer a vocês, agradecer ao Nestor, agradecer a vocês aí em casa. E acreditem no milagre. É isso aí. Obrigado, gente.